muita força nesse aspecto, não. Eu já tinha um irmão mais velho que fazia teatro, era ator de teatro. Hoje ele é dublador. E um outro irmão que fazia comércio, negócios, assim. Mas eu deixei isso um pouquinho de lado e eu comecei a pensar, né? Falei, bom, o que me levaria mais próximo do escrever e ganhar dinheiro? Porque a preocupação da minha família, como de todas as famílias, é, pô, esse cara vai ser escritor no Brasil? É verdade. Não vai dar certo, né? Não tem muita tradição de leitura e tudo mais. Exatamente. Então eu acabei tomando o caminho da publicidade. Eu me tornei um redator publicitário e desenvolvi uma carreira que completou 30 anos o ano passado como um criativo da área de publicidade, onde eu fiz uma carreira muito boa, muito feliz, fui muito premiado aqui no Brasil, internacionalmente, fiz campanhas que as pessoas, até os mais velhos, devem lembrar um pouquinho, e foi muito bacana. Só que eu nunca tirei da cabeça essa história de escrever, né? E aí, Wagner, aconteceram coisas inexplicáveis já nessa fase. Porque eu com 16, 17 anos, já comecei a escrever algumas coisas, e aí começou também a aparecer um lado que eu não desconhecia, porque era um lado que vinha comigo desde criança, que era um lado meio, podemos chamar de paranormal, né? Ok. Bom, voltando, eu estava te fazendo a pergunta antes de cair a conexão, que era a seguinte. Eu te fiz essa primeira pergunta, né? Se você começou a escrever, se o que te influenciou, o que te incentivou a escrever livro foi as suas experiências, ou você já tinha uma tendência para isso, levando em consideração o exemplo do nosso Chico Xavier. Falecido Chico Xavier. Acho que essa parte você chegou a pegar. Né? Isso, eu ouvi, sim. E eu achei legal. Isso. Ele teve várias obras escritas, mas são obras psicografadas, né? Obras que foram ditas para ele. Eu não sei se ele é autor da obra, ou coautor, acho que ele é coautor a todos os livros que ele escreveu. Todos os livros que você escreveu, e aí remete à segunda pergunta, que é a seguinte. Quando foi que você escreveu o seu primeiro livro? E se o seu primeiro livro, e aí eu não sei se a palavra encaixa na sua realidade, se esse seu primeiro livro ele foi uma canalização ou uma psicografia? Então, deixa eu continuar o que eu estava explicando antes, que nós vamos chegar aí nessa pergunta, tá? Que a história é um pouquinho mais longa. Assim. Tá. Então, e eu iniciei uma carreira na publicidade, e a publicidade me envolveu muito, né? Acabei vivendo uma fase onde eu tinha que dar muito de mim, todos os dias, todas as horas, criando grandes campanhas, um ambiente totalmente material, voltado para o mundo de negócios. E esse meu lado escritor, ele teve um começo lá atrás, no final da adolescência, onde esse livro não foi publicado. Depois eu passei alguns anos sem tocar nesse assunto, e algumas coisas me levaram a lançar o primeiro livro, que foi o 100 Ideias do Meu Anjo da Guarda. Essa experiência desse livro foi muito interessante, porque eu vinha de um processo, veja bem, a gente aprende as coisas, nunca a gente sabe exatamente o que está acontecendo naquele momento. Hoje, eu entendo melhor o que aconteceu comigo, né? Praticamente eu lancei o 100 Ideias do Meu Anjo da Guarda quando eu tinha... eu lancei em 1992, que era um livro de ideias, né? Só que assim, naquele momento, em 1992, eu já estava num estágio avançado de estudo de captação de ideias
onde as pessoas, os espíritos, na verdade, se aproximavam de mim para conversar comigo. E, na verdade, isso foi excelente, porque o treinamento que eu tive com os espíritos, mesmo sem ser espírita, é importante que se diga isso, porque a mediunidade está em qualquer religião, claro. Ela não escolhe religião para aparecer. E eu também questiono o termo mediunidade, porque eu uso o termo mediunidade, por quê? Porque é o mais conhecido, né? Mas hoje, falando já com os ETs e tal, existe uma outra versão da história que depois nós vamos chegar lá. Primeiro vamos explicar esse primeiro livro. Ok. E nesse primeiro livro, o meu mentor, eu tenho um dos meus mentores espirituais. As pessoas têm muitos mentores, não é só um. Eles trabalham em conjunto, é uma equipe. Chegou para mim e falou: Fábio, você precisa escrever um livro. Eu falei, eu vi isso claramente na minha cabeça. E meio que eu ouvia com o ouvido esquerdo até. E eu achei isso muito surpreendente. As ideias iam brotando e eu ia registrando e escrevi os 100 ideias do meu anjo da guarda, que foi um livro que em 92 eu comecei a divulgá-lo, e foi um livro de muito sucesso. As pessoas adquiriram esse livro, e o livro continha muitos ensinamentos, na verdade pensamentos muito positivos, né, muito bacanas, e esse foi o começo. Então, assim, as pessoas me questionavam, mas você que escreveu? Eu falei, fui eu que escrevi, eu estava lá escrevendo, né? E depois eu perguntei para esses espíritos, né? Perguntei para o meu mentor, eu falei, escuta, como é que funciona essa história, né? Porque eu estou ouvindo vocês e às vezes eu confio plenamente no que está passando, porque eu já tenho um treino, né? Eu tinha tido um treino antes, de muitos anos. Pra ter uma ideia, Wagner, eu recebi mensagem de assassino até espírito de luz. Nossa, bem eclético, né? Bem eclético, porque eles estavam realmente me treinando para que eu identificasse as formas espirituais que se aproximavam de mim. Eu sentia a energia. Né? Uma coisa assim, muito diferente uma coisa da outra. E esse foi um processo muito esclarecedor para mim. Eu aprendi muito com esses mentores espirituais. E eles falaram para mim assim, Fábio, nós estamos escrevendo a 4 mãos. Nós sabemos que você não tenha essa, vamos dizer assim, como é que é a palavra? Vaidade da autoria, né? Que você pode muito bem falar que fez a 4 mãos com seus amigos espirituais. Qual o problema? Eu falei, para mim nenhum. E eu comecei a divulgar isso, fui na televisão, programa da Silvia Popovic, fui num programa que tinha do César Filho, que inclusive é meu amigo, ele tinha um programa chamado Almanac. A Angélica, com o programa que ela tinha na Rede Manchete ainda, ela pegou o livro e lia sempre as ideias do Anjo da Guarda, porque ela chama Angélica, então houve uma coincidência aí. Então foi muito bacana esse momento. Só que essa experiência, se você pular agora a entrevista para o atual momento, o que eu acho que não deve ser feito, existe um pulo muito grande. Existe uma diferença muito grande. Porque os processos são completamente diferentes. Mas nós vamos chegar lá. Eu acho que... por exemplo, hoje eu consigo escrever 5 livros diferentes, um em cada dia, né? É claro que isso não é normal, não é natural. É um desenvolvimento do que começou lá atrás como mediunidade. Hoje, eu já sei que não é mais.